Bom dia, meu irmão! Bom dia, minha irmã! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Manhã de sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019. Louvemos e agradecemos a Deus pelo dom da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, louve e agradeça a Deus pelo dom mais precioso que o Senhor derrama sobre nós essa manhã, o dom da vida. Obrigado, Senhor. Obrigado que por causa do teu amor e da sua misericórdia, o Senhor nos concede nesta manhã o dom mais precioso, que é a vida. Obrigado, Pai de bondade. Obrigado, Pai de eterna misericórdia. Obrigado por derramar sobre mim, nesta manhã, a vida. E celebrando a vida, vamos partilhar com alegria o Evangelho de hoje. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Evangelho que está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos dos 54 ao 58. Se você gosta de acompanhar pela liturgia diária, abre lá no dia de hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto. Agora, se você prefere acompanhar com a sua Bíblia, bonitinho, marcar, abre lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículos dos 54 ao 58. Mateus 13, dos 54 ao 58. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde ele vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram aqui conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, nessa sexta-feira, o Evangelho vem narrar um fato que aconteceu com Jesus. Imaginemos Jesus voltando à sua terra natal. Imaginemos Jesus que já havia percorrido povoados, cidades, já havia passado por vários lugares. Jesus agora voltava à sua terra natal. Jesus que, aonde passou, deixou uma marca da salvação. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus multiplicou, Jesus anunciou a boa nova. Aonde Jesus passou, ele deixou a sua marca, a marca da salvação. Então Jesus resolve, a palavra diz, voltar para a sua casa. Quando eu digo voltar para a minha casa, soa como uma coisa gostosa. Vou voltar para a minha casa, para o meu descanso, onde aqueles me aguardam. Mas Jesus se depara com um povo descrente. Quando Jesus está ali ensinando na sinagoga, Jesus se depara com um povo que duvida, mas de onde vem a sabedoria desse homem, gente? Esse homem é filho do carpinteiro, é filho de José, é filho de Maria, aquela moça simples. De onde vem a sabedoria desse homem? Ah, não é possível. Não é possível. Esse que é o profeta que é anunciado lá no Antigo Testamento, ah, não é possível. E Jesus vai vendo todas aquelas dúvidas. E Jesus vai olhando. E Jesus vai sentindo como ele é mal recepcionado. Fora Jesus foi recebido. Fora Jesus fez tantos milagres, tantos prodígios. Mas na sua casa, no meio dos seus, no meio daqueles que o viram crescer, daqueles que viram ele pequenininho, crescendo, crescendo, eles não aceitavam que a salvação viria por meio daquele homem. Mas ele é filho de José, o carpinteiro. E aí, porque não acreditaram, perderam a graça.
A palavra, o evangelho, no finalzinho, até mesmo com um tom de tristeza, quando você lê uma frase dessa, a gente fica triste, porque isso também é realidade em nossas vidas. Olha só, Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Essa frase ainda está no meio de nós. Talvez muitos de nós ainda não experimentou os milagres, talvez nós ainda não experimentamos o milagre que Jesus quer fazer em nossas vidas. Porque subestimamos o poder de Deus, porque não temos fé. Lembrando que o maior milagre, meu irmão, o maior milagre, aquilo que Deus considera milagre, eu digo aquilo que Deus considera baseado na palavra, porque em outras leituras, em outros evangelhos, esse final é descrito dessa forma. E ali Jesus não fez muitos milagres, apenas curou alguns doentes e expulsou alguns demônios. Ele não fez milagres porque o povo não tinha fé. Porque milagre para Deus é quando o homem encontra o seu caminho. Quando o homem encontra o caminho que existe em Deus, o caminho da salvação. Isso é considerado milagre, meu irmão. Isso é milagre, porque esse milagre gera vida, esse milagre gera eternidade. Agora, aquilo que nós precisamos, eu vou dizer que é milagre, porque eu não sei se existe uma palavra. Quando nós precisamos de uma cura física, quando nós precisamos de um emprego, essa que é a realidade de muitos brasileiros, quando nós precisamos de uma justiça divina, de uma intervenção divina, vou chamar isso de milagre, mas eu vou chamar pequenos milagres. Até mesmo aquela pessoa que precisa ser curada de um câncer ou se liberta de uma depressão, isso são pequenos milagres. Porque esse milagre nem sempre leva a pessoa à salvação. Hoje, aquele que está desempregado, se recebe a graça de um emprego, não significa que aquilo vai fazer com que ele seja um dia salvo. Essas coisas perecíveis que nós precisamos, essas necessidades, para Deus não é nada. Milagre para Deus é colocar o homem no caminho da salvação. Porque o caminho da salvação é um caminho que eu preciso dar passo a passo todos os dias. O caminho da salvação, ele transforma todo dia. Todo dia que eu abrir os meus olhos, todos os dias em que eu viver a vida que Deus permitir, quando eu abrir os meus olhos, eu vou estar à frente de uma possibilidade de ser transformado. Isso para Deus é considerado milagre. Quando o homem encontra o seu sentido de vida, quando o homem encontra o seu sentido de viver baseado em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, isso sim é considerado milagre. Mas esse milagre tem uma via de mão dupla. Uma que vai e uma que vem. A via que vai é eu que dou a Deus com a minha fé. A via que vem é a via que vem de Deus através do milagre. Ou seja, eu não vou ver milagre algum se eu não tiver fé. É isso que narra o fim do Evangelho. O povo não viu milagre porque não tinha fé. Talvez o seu milagre esteja escondido aí na sua casa. Bem debaixo aí, vamos usar o ditado, debaixo do seu nariz. A porta do milagre está debaixo do seu nariz. Mas talvez porque você julgue pequeno, talvez porque você menospreze, talvez você ainda não experimentou esse milagre. Assim como aqueles homens e mulheres que, apesar de estar diante de Jesus, duvidavam que aquele seria o Salvador, o profeta. Subestimaram, diminuíram. Talvez porque a gente tem essa mania mesmo, com os nossos preconceitos, com essa mania de julgar as coisas. Talvez nós perdemos muitos milagres porque julgamos, porque temos dentro de nós preconceitos em relação a tudo, em relação às pessoas, em relação às ocasiões e principalmente em relação a Deus. Aquilo que Deus nos fala, nós temos um preconceito. Aquilo que Deus nos fala, nós julgamos. Julgamos mal. Julgamos errado. Talvez, por isso que ainda nós não vivemos o milagre. Meu irmão, quando o milagre chega,
na vida do homem, quando o milagre chega na vida do Filho de Deus, tudo muda. Não é só, o milagre não é só aquele cessar da necessidade que você está precisando, não. O milagre é transformação. É esse milagre que o Senhor quer que a gente viva. Lembrando que a palavra diz assim: buscar primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais virá em acréscimo. Se eu entrar no caminho da salvação, se eu viver esse milagre, meu irmão, nada me faltará. Nada me faltará. Eu preciso entender, eu preciso aceitar, eu preciso exercitar a minha fé. Se engana aquele que pensa que a fé é instantânea. Um dia eu não tenho fé, no outro eu tenho uma fé enorme. Não. A fé é como uma sementinha plantada em nós, que precisa ser regada, que precisa ser adubada, que precisa ser podada, que precisa ser cuidada. Isso é fé. A fé vai aumentando à medida que nós vamos cuidando da nossa fé. E uma coisa maravilhosa, um cuidado especial com a nossa fé é ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Todos os dias Deus fala conosco. Todos os dias Deus age em nós, através de nós, ao nosso redor. Precisamos exercitar a nossa fé com oração, meditação da palavra, Eucaristia, terço, adoração, louvor. Precisamos ocupar o nosso tempo com as coisas divinas, para que você e eu tenham mais fé. Convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a fazer essa oração comigo. Logicamente, se te é possível, ore comigo neste momento. Senhor Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé, Senhor. Nessa manhã de hoje, Senhor, eu quero dizer a Ti, Senhor, que eu creio, mas aumentai a minha fé. Ajuda-nos, através da moção do Seu Espírito, a olharmos para tudo e para todos com os olhos da fé. Abra os nossos ouvidos para que a gente Te ouça, Senhor. Abra os nossos ouvidos para que a gente Te ouça. Abra os nossos olhos para que a gente veja aquilo que vem de Ti. Abre os nossos lábios para louvar o Vosso santo nome. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Jesus me faz bem, Ele é o remédio para toda dor. Jesus me faz tão bem, é minha salvação, Ele é o meu amor. Jesus me faz bem, Jesus me faz tão bem. Jesus me faz bem, Ele é o remédio para toda dor. Jesus me faz tão bem, é minha salvação, Ele é o meu amor. Jesus me faz bem, Jesus me faz tão bem. Jesus nos faz bem. Que ao longo desse dia a gente peça para que Ele aumente a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Agradeço a você que está inscrito no meu canal. Muito obrigado, Deus te abençoe. Convido a você que talvez esteja vendo este vídeo pela primeira vez, se inscreva no meu canal. Vamos partilhar essa riqueza, que é o Evangelho diário. Todos os dias o Senhor fala conosco. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e santa sexta-feira. Deus nos abençoe.